Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Cláudio Chaves. E aí, o comunismo é compatível com o cristianismo e o capitalismo? É? Muito bem. Continuando a nossa série sobre a suposta ignorância das pessoas que contestam a democracia, né, que não se sentem confortáveis com ela, hoje eu vou procurar, né, eu vou tentar aqui identificar quem são essas pessoas, a que grupos elas pertencem, né? E mais uma vez enfatizar, né, que elas não são ignorantes, como os setores progressistas costumam chamar, que são burras, que são tapadas, é gado, é isso e aquilo outro. Não se trata disso. Essas pessoas têm plena consciência do que estão fazendo, elas têm um propósito, não? E elas, em outros tempos, se sentiam constrangidas, né? Porque elas eram um grupo bem menor, né? E havia poucas pessoas, digamos assim, de expressão, de influência que encampavam essa luta e que contestavam de forma mais aberta a democracia. Né? Nós tivemos muitas crises aí no Brasil, né? Desde a República, né? Mais especificamente, desde 1889, muitas crises mesmo, principalmente depois de 1988. Né? Não é à toa que nós tivemos dois presidentes, já um presidente e uma presidenta caçada, nós tivemos a crise do mensalão, nós tivemos a Lava Jato, nós tivemos é, a questão das diretas já, né? Grandes movimentos, aqueles movimentos de 2013, de 2014, né? E todas essas situações. Mas nunca as pessoas se sentiram à vontade, por exemplo, para acampar em frente a quartel, para sair com faixa na rua pedindo intervenção militar, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, não é? Invadir os prédios, entendeu? Então essas pessoas se tornaram, elas tomaram mais coragem, elas se tornaram mais corajosas, porque existem muitas pessoas de expressão, muitas lideranças no campo religioso, no campo político, empresarial, educacional, muitos professores universitários e etc e tal, pessoas realmente de destaque que resolveram deixar claro o seguinte: olha, a democracia não é importante. Então, essa questão deles falar assim que é contra a corrupção, que é contra a esquerda, que é contra o comunismo, esse discurso vai mudando, né? E daqui um tempo elas vão abertamente dizer que elas querem a substituição desse sistema. Observe que o discurso vai mudando, né? Uma hora é contra a corrupção, outra hora é contra a esquerda, outra hora é contra a doutrinação comunista, né? Outra hora é contra os cientistas que estão querendo matar as pessoas com vacina, etc. Tal, né? Mas, na verdade, a contestação dessas pessoas é em relação à própria democracia, por ela ser um sistema de caráter humanista, não é? Então vamos lá, vamos tentar identificar quem são essas pessoas e o que as motiva, né, a agirem dessa forma. Lembrando que são várias coisas, menos ignorância, não é? Então, eu classifico essas pessoas em três grupos, né? Vamos dizer assim. Primeiramente, são normalmente religiosos, são pessoas, são cristãos, né? E aí eu classifico como os indiferentes, não é? Os contra-democráticos ou, digamos, os dispensacionalistas, e o terceiro grupo, os oportunistas, não é? Os que eu chamo de indiferentes são aquelas pessoas que, para elas, tanto faz, né, ser o comunismo, ser o capitalismo, né, ser democracia, ser anarquia, república, monarquia, né, ditadura, enfim, não faz diferença, não interfere na sua fé. Por isso que eu perguntei inicialmente, o comunismo é compatível e o capitalismo? Para essas pessoas, nem comunismo, nem capitalismo, nem socialismo, nem feudalismo, nem escravismo, nenhum tipo, não é, de proposta é importante. Né? Para essas pessoas, elas acreditam que o cristianismo
ele independe de governos, né? Porque ele começou com a oposição religiosa dos judeus e a oposição política, né, de Roma, do Império Romano. E mesmo assim ele subsistiu. Depois veio a perseguição da própria igreja, né, o cristão perseguindo o cristão. A própria igreja, na época a igreja hegemônica, a igreja oficial do Estado, a igreja católica, perseguindo aqueles que discordavam dos seus dogmas, das suas regras, das encíclicas papais, e aí vem aquela série de concílios, conflitos, Idade Média, Tribunal da Inquisição e tudo, e o cristianismo subsistiu, resistiu a tudo isso. Então, para essas pessoas, não tanto faz, eles são indiferentes. Por isso, elas não valorizam, mas também não demonizam, não defendem a democracia e nem outro tipo de sistema, porque elas acreditam que estão aqui apenas de passagem, o que importa para elas é praticarem a sua fé, praticar o cristianismo. Se tiver que perder o emprego, elas estão dispostas a perder. Se tiver que perder, tiver que renunciar à família, elas estão dispostas a renunciar à família. Se tiver que renunciar à própria vida, elas estão dispostas a renunciar à vida. O que elas só não estão dispostas a renunciar é a sua fé, é a sua crença num reino futuro, né, que será instituído pelo próprio Deus. Portanto, para essas pessoas, elas são indiferentes. Tá? Mas tem um grupo dos contrademocráticos, né, que é aquele grupo. Por que eles são contrademocráticos? Porque não há espaço, né, no cristianismo para a democracia. Veja, a gente não vai encontrar na Bíblia nenhum lugar em que, por exemplo, a Trindade, como acreditam os cristãos, né, Pai, Filho e Espírito Santo, são descritos como sendo três poderes distintos. Um para controlar o outro, o poder judiciário, o legislativo e o executivo. Não, Pai, Filho e Espírito Santo, uma pessoa só. Né? E vai ter um lugar na Bíblia, salvo engano, Isaías 22, 33, né? Que vai dizer o seguinte: ele é o nosso, falando de Deus, ele é o nosso rei, ele é o nosso juiz, ele é o nosso legislador, ele nos salvará. Então, veja, a família cristã, não existe democracia na família cristã. Os cristãos compreendem que existe previamente uma liderança, né, para a família. A família cristã tem uma liderança pré-determinada, pré-definida. Não é o juiz que determina, não é o cartório, não é o pastor, não é o partido político, não é a Constituição, não é os direitos humanos, não é o Ministério da Mulher, não é o Ministério da Educação, não é a universidade. Quem define quem é a liderança, quem é o chefe da família, é a igreja, é a compreensão, né? É a crença, é o dogma que define, que tem um líder. Entende? Então, isso aí não é democracia, não há um voto. Vamos votar aqui. Esse ano a liderança da casa fica falando tal. No próximo ano a gente faz um rodízio. Não tem isso. Já é pré-definido. Então, a questão do tipo de casamento, a questão heteronormativa, né? Isso aí está definido. Entende? Então, veja, não há. A democracia não corresponde, né, aos valores. Não é que a democracia seja boa ou ruim, seja má, ou seja do demônio. Não se trata disso. A questão é que são cosmovisões diferentes. Então, por isso que os indiferentes, vamos dizer assim, eles querem apenas viver a sua fé de acordo com aquilo que acreditam e pronto. Mas eles não querem impor isso a toda a sociedade. Já esses militantes, esses contrademocráticos, qual é a concepção deles? Esse pessoal como, vamos dizer assim, eu nem vou usar aqui o nome de Silas Malafaia, de Marco Feliciano, né? De Damares, esse pessoal, mas muitos, eu estou falando mais do povo, né? Daquela multidão que segue essas pessoas. Muitas dessas pessoas, elas acreditam o seguinte, que como para elas esses valores são importantes, esses valores são fundamentais, né? Se toda a sociedade seguir esses valores, a sociedade será melhor. Seguir essa cosmovisão, essa compreensão de mundo, nós teremos uma sociedade feliz, uma sociedade justa. Então, elas defendem a ideia de que essas leis, esses valores que regem a igreja, que regem a sua família, que regem a sua crença, eles sejam estendidos,
e sejam tornados leis para toda a sociedade, não é? Esse grupo cristão é contra o aborto, então o aborto deve ser proibido, deve ser crime, todo mundo tem que ser contra o aborto, por bem ou por mal, querendo ou não, né? Por espontaneidade ou por imposição do Estado, né? Eles são contra o casamento homoafetivo, então tem que ser proibido, não é? Toda a sociedade tem que ser heteronormativa, né? Eles são contra o consumo de determinadas drogas, né? Então, isso tem que ser, entendeu? Tudo que normatiza a sua vida, todas as premissas que normatizam a sua vida devem ser estendidas para toda a sociedade, né? O terceiro grupo, o grupo dos oportunistas, aí sim, entra pessoas como Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, né? R.R. Soares e tantos outros desses oportunistas. Essas pessoas entendem perfeitamente essa diferença. Elas sabem que no Estado democrático não há espaço, né, para Deus. Como diz a Constituição, todo poder emana do povo, não de Deus. Deus não cabe no Estado democrático, Deus não cabe no currículo da escola de um Estado democrático, não é? A democracia não proíbe a religião, mas ela também não promove, né? Então, quando esse pessoal incentiva isso, quando eles induzem, né, as pessoas, como por exemplo, quando Malafaia diz assim, que não pode, né, um ministro do Supremo, como é o caso do Flávio Dino, um ministro comunista, né, mas qual é o problema do ministro ser comunista? Quer dizer, que ele pode ser capitalista, mas não pode ser comunista. Onde é que está escrito que é proibido a pessoa ser comunista? Então, a democracia, para ele, né, o comunismo pode ser algo ruim, pode ser algo corrompido, corruptível, perigoso. Mas isso não está escrito em lugar nenhum da Constituição, em nenhuma lei, né? A democracia ela comporta, né, todos os pensamentos, e não apenas aquele pensamento que a pessoa considera correto, como é o caso da religião. Então, é basicamente isso daí. Mais uma vez, eu enfatizo, não se trata de ignorância. Essas pessoas têm consciência do que elas estão fazendo e elas não se sentem bem com a democracia justamente porque ela exclui Deus, né? Porque é uma proposta puramente humanista. Você deve curtir ou discutir, mas não deve deixar de discutir. Compartilhe para que mais pessoas participem da discussão.